Não, eu não acho que The Boys precisa acabar porque eu acho a série horrível nem nada disso. Eu acho que The Boys precisa acabar porque toda boa obra que se preze acaba. Mesmo The Boys sendo uma das minhas séries favoritas e eu sei que eu vou sofrer com o término dessa série, ela precisa terminar. Depois que eu terminei a 4ª temporada, eu percebi que ou essa série termina como uma boa obra, ou ela vai começar lentamente a se tornar uma série horrível que já deveria ter acabado há muito tempo. No mês passado, eu fiz um vídeo sobre The Boys especulando sobre a 4ª temporada e explicando por que eu acho o Capitão Pátria um excelente vilão, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas também vamos falar sobre o que deu nesta 4ª temporada. E vamos começar por ele, o nosso vilão complexado. Você matou 3 médicos e uma enfermeira no parto, só piorou daí pra frente. Então todos morriam de medo de você desde o seu primeiro suspiro. Eu, particularmente, não gosto daqueles vilões que são psicopatas e não têm sentimentos e querem destruir o mundo ou destruir a cidade puramente pelo caos. Eu não gosto de vilões assim porque na maioria das vezes eles são escritos de forma porca, como por exemplo, insira aqui qualquer vilão que queira dominar o mundo porque sim, porque ele quer dominar o mundo. O único vilão que tem algumas dessas características e que é um excelente vilão, mas nem sempre é bem representado, é o Coringa. E aí nós temos o Capitão Pátria, que você espera ser um vilão psicopata que não tem sentimentos e que quer destruir tudo e todos, mas na verdade ele é extremamente complexado. Quando eu disse no meu último vídeo que eu gosto muito desse personagem, eu não gosto do que ele faz e eu não gosto do que ele representa, eu gosto da construção desse personagem. Eu acho que é uma construção muito bem feita. O Capitão Pátria, ele consegue despertar o nosso ódio. E do que adianta um vilão que não desperta o seu ódio? Ele não é um vilão se ele não desperta o seu ódio. Um vilão precisa te dar raiva, precisa ter aquele gostinho de injustiça. Você também precisa ter medo, porque você não sabe o que se passa na cabeça desse vilão e ele é completamente maluco, então ele pode fazer alguma coisa muito horrível com os personagens principais. Então o vilão precisa te dar medo, raiva, desprezo, nojo, ódio, e o Capitão Pátria, ele é excelente em fazer tudo isso. O Capitão Pátria, ele é idolatrado por aqueles que não entenderam o personagem, o que é muito engraçado, porque é exatamente isso que a série critica. Quando você assiste a série e você vê dentro da série as pessoas que idolatram o Capitão Pátria, você pensa, meu Deus, essas pessoas são idiotas, elas não entendem que ele é uma pessoa horrível, e aí você vai olhar na vida real e as pessoas idolatram o Capitão Pátria como se ele fosse um símbolo, o símbolo dos incels, e você fica, meu Deus, vocês não entenderam, ou vocês se fazem. Se o Capitão Pátria fosse apenas um símbolo de ódio, raiva e injustiça, porque a injustiça incomoda quase todo mundo, mas nem todo mundo, se ele fosse só um símbolo de injustiça, já seria um ótimo vilão. Mas tem uma coisinha que dá uma camada a mais ao Capitão Pátria, que é a humanidade, que transforma ele num grande bebê chorão. Quando eu disse que o Capitão Pátria é um coitado no meu último vídeo, não foi no sentido de, ai meu Deus, ele é um coitadinho, ele sofre. Foi mais no sentido de, ele é um coitado. A graça é essa, alguém tão egocêntrico e narcisista que se acha o melhor de todos, é na verdade um coitado. E o que é ser um coitado? É sempre precisar dos outros, é sempre choramingar pelos cantos porque as coisas não deram certo, é aquele que sempre precisa de ajuda porque não sabe se virar sozinho, é aquele que não é visto como um símbolo de força, muito pelo contrário. O Capitão Pátria ser um coitado significa que ele é tudo aquilo que ele despreza, ele é tudo aquilo que ele rejeita. Nessa 4ª temporada, ele fica de frente com a sua principal fraqueza, que é a sua humanidade, e ele está envelhecendo, ele tem um filho para criar, ele tem uma pessoa muito mais inteligente do que ele falando no ouvido dele e fazendo ele duvidar das suas próprias capacidades. Nas 2 últimas temporadas, o Capitão Pátria, ele tinha certeza de muita coisa.
A partir da terceira temporada, a sua certeza começa a vacilar e na quarta temporada ele está completamente perdido, mas ele é orgulhoso demais para admitir. Eu falei no meu último vídeo que ele tinha essa necessidade de ser amado e nessa temporada isso foi confirmado. Em um episódio, ele briga com o Ryan, ele diz que dá tudo pro Ryan, tudo que ele não teve, e mesmo assim o Ryan mente pra ele. O Capitão Pátria chama o filho de ingrato e quebra um espelho no quarto. Na cena seguinte, ele vai até o espelho e nós temos 4 versões do Capitão Pátria. A primeira versão é o próprio Capitão Pátria, a segunda versão é uma versão mais amorosa, a terceira versão é uma versão raivosa e a quarta versão é a versão mais racional, vamos dizer dessa forma. Não é exatamente racional, é um racional nível Capitão Pátria. A versão amorosa consola o Capitão Pátria, diz que ele precisa se recompor, se mostra preocupado com o Ryan, afinal o Ryan é o seu filho e você precisa cuidar dele. A versão raivosa diz que ele precisa parar de ser um bebê chorão, que o Ryan precisa ser forte como ele, mas se o Capitão Pátria continuar desse jeito, ele vai transformar o filho em um carentão que nem ele. A versão racional diz que o Capitão Pátria precisa parar com essa necessidade de ser amado. Eu acredito que essa versão racional foi a mesma versão que apareceu na segunda temporada, na terceira temporada. Eu acho que foi na terceira temporada. Tem uma cena que ele conversa com o espelho e essa versão do espelho fala pra ele que ele precisa parar de agir como um ser humano e atingir o seu status de Deus e começar a agir como um Deus. Parece uma versão egocêntrica, mas eu diria que é uma versão racional. Essa versão racional diz pro Capitão Pátria que está na hora dele visitar o lugar onde ele cresceu, ou seja, o laboratório. Ele vai até esse laboratório, se vinga de alguns cientistas, a gente vê o que aconteceu com ele na infância. A gente não vê tudo, mas a gente vê o suficiente para entender. E a gente vê que o Capitão Pátria, ele nunca foi tratado como um ser humano, ele sempre foi um objeto, ele sempre foi um experimento, um bicho, um negócio. Então, não é nenhuma surpresa ele ter se tornado um sádico. Ele passou por vários testes, afinal de contas, ele precisava ser perfeito, ele precisava ser o herói indestrutível. Então ele basicamente foi queimado vivo, tiveram outros testes que eu não me lembro agora, mas eu sei que ele era humilhado pelos cientistas também. Mas pra mim, a parte mais sádica na história do Capitão Pátria é que ele foi programado para ser um miserável. Uma das cientistas que ajudou a criar o Capitão Pátria disse para ele que eles chamaram os melhores psicólogos para criarem no John esse sentimento de inferioridade, essa necessidade de ser amado. Nosso amigo, que na verdade não é nosso amigo, foi manipulado psicologicamente. Então nós temos um super-herói, uma máquina capaz de matar qualquer um, mas essa máquina é um perigo. Então o que a gente faz? Porque a gente tá ensinando pra esse menino que ele é um deus e ele vai se tornar egocêntrico, nada vai parar esse menino. Afinal de contas, a gente tá criando ele pra ser uma máquina mortífera. Já sei, vamos colocar nesse menino a fraqueza mais patética do mundo, a fraqueza que vai bater de frente com ele, que vai bater de frente com o ego dele. Vamos colocar nele a necessidade de ser amado. Quem precisa de Kryptonita quando você tem problemas psicológicos? E eu acho essa construção de vilão muito boa porque ela mostra que você pode ser o mais forte, você pode ser o mais inteligente, você pode ser o mais influente, você pode ter um império, você pode ter um exército. Se a sua mente for fraca, você vai se destruir sozinho. Agora, vamos falar sobre uma personagem que, mora no meu coração. Nessa temporada tivemos novos personagens e entre eles nós temos a Sábia,
que é uma personagem ótima. Essa personagem é a minha cara. Ela fazendo lobotomia em si mesma pra poder ter relações com o Deep, mano. Fantástico, fantástico. Quem escreveu isso? Um beijo, tá? Um beijo pra quem escreveu isso. Pra mim, faz muito sentido a personagem sábia não se importar com nada e ser um tanto sádica. Quanto mais conhecimento você tem, maior é a sua desgraça, a ignorância. Ela é uma bênção. O não saber, o não conhecer, a alienação, ela pode ser maravilhosa às vezes. Quanto mais você sabe sobre o mundo e sobre como as coisas funcionam, mais você sofre sozinho. Esse é o pior de tudo, você sofre sozinho. Porque você começa a perceber algumas coisas tristes, você começa a perceber algumas coisas, ciclos que se repetem, a história se repete, a humanidade comete os mesmos erros desde sempre. E aí quando você percebe isso, você fica meio desesperançoso. O nome dela é Sábia justamente porque o conhecimento dela, no contexto da série, não está focado em coisas tecnológicas e ciências, matemática e coisas do tipo. Porque quando a gente fala sobre superinteligência nas histórias, em quadrinhos, esse superpoder, a superinteligência, sempre é um personagem que é matemático e é cientista e constrói robô e vai para a área tecnológica. A Sábia, ela é justamente isso. Sábia. Ela é sábia em ler as pessoas, em entender as motivações das pessoas, em saber como usar as pessoas a seu favor, quais pauzinhos ela precisa mexer no seu grande jogo de xadrez. Pra mim, a sábia está jogando xadrez com as pessoas, só que as pessoas não sabem disso. Em um episódio, ela conta que a avó dela estava morrendo de câncer e ela conseguiu descobrir a cura pro câncer, só que ela foi ignorada pelos médicos. A partir dali, ela percebeu que as coisas não iam mudar, porque ela entendeu nas mãos de quem o poder estava e que ela, sozinha, não poderia fazer nada. A maldição da superinteligência é justamente essa. Você conhece a história, você é inteligente, você consegue ler a humanidade melhor do que ninguém. E aí você percebe que sozinho você não muda nada, e mesmo se você mudar, a história se repete. Então faz sentido ela meio que não ligar pra nada e ser um tanto sádica. Já que eu não posso mudar a humanidade para o bem, vamos ver o que eu consigo fazer pra me divertir. No primeiro episódio, ela conhece o Capitão Pátria, ele vai atrás dela e ele é tão patetão, mas tão patetão, que ele não entendeu que desde o primeiro momento, desde que ele cruzou a porta da casa dela, ele se tornou um peão no jogo de xadrez dela. Na primeira conversa entre os dois, ela compara ele com Júlio César. E você sabe o que aconteceu com Júlio César? Como foi que ele morreu? Quem matou ele? Você já ouviu a frase "até tu, Brutus"? Pois bem, se o Capitão Pátria é o nosso Júlio César, eu me pergunto e eu te pergunto, quem será o nosso Brutus? Faz sentido o nosso Brutus ser o Ryan, mas daqui a pouco a gente fala sobre o Ryan porque ele me irrita um pouquinho. Vamos falar sobre o Billy. Nessa temporada, o Billy conversa com duas pessoas imaginárias, a sua esposa morta e o tumor cerebral feito de composto V. Essas duas figuras representam os dois extremos do Billy. A sua esposa representa a sua parte amorosa e que se preocupa com as pessoas, a parte que faz dele um anti-herói e não um vilão. E o tumor representa o Billy vingativo, que não se importa com ninguém e quer se vingar de todo mundo, porque na cabeça dele, ele tem motivos para sair por aí matando todas as pessoas. Ou seja, um vilão. O Billy, ele tá justamente ali no meio termo. Se ele seguisse o lado da Becca, ele seria o Hughie, e se ele seguisse o lado do tumor, que eu esqueci o nome agora, ele seria o Capitão Pátria. Eu acredito que o personagem Billy, ele chegou no limite do seu desenvolvimento. Não tem mais nada pra fazer com esse personagem.
Ele já foi apresentado como um homem que quer vingança pela esposa, já conhecemos a história dele com a sua esposa, a esposa já morreu, já conhecemos o passado dele, incluindo o pai horrível e a morte do irmão, duas coisas que afetaram muito a vida dele, e já vimos o desenvolvimento dele com o Ryan. Primeiro ele odiava o menino e agora ele quer proteger o menino. Acabou, meio que acabou, não tem mais nada pra fazer com o Billy. Não tem mais nada pra fazer com esse personagem, além de matar ele. Vamos ser honestos aqui, não tem mais... O que mais vai desenvolver no personagem? Não tem mais o que desenvolver. A única opção é matá-lo. Mata-lo. Então, já que o personagem vive nessa linha de fiz merda, me arrependi da merda, resolvi minha merda, fiz merda, me arrependi da merda, resolvi minha merda... Nada mais justo do que na quarta temporada, ele termina a temporada fazendo uma cagada, padrão do Billy. Na quinta temporada, vamos matar ele. Mata ele de forma heróica, ele vai salvar alguém. Ele vai morrer salvando alguém, cumprindo o seu papel. Se esse personagem continuar vivo, eu vou falar nada. E aí, nós temos os The Boys, né? Os outros protagonistas dessa série. Fiquei muito feliz da Kimiko e do Francês ficarem juntos. Eu sempre gostei dos dois juntos. Sempre fez sentido na minha cabeça os dois ficarem juntos. Eu sei que algumas pessoas não, né? Alguns, ficaram incomodados pelo fato do Francês ser bisexual. Gente, pelo amor de Deus, vocês não olharam bem o personagem, não? Vocês não assistiram a série, né? Vocês não assistiram a série. Vocês assistiram a série ao avesso, só pode. Faz sentido o personagem ser bissexual e tudo bem, meu Deus do céu, 2024, galera. Ainda assim, fiquei feliz dele ter ficado com a Kimiko, porque ela era o interesse amoroso dele desde a primeira temporada. E o rapaz com quem ele se envolve não ia dar certo, porque ele meio que matou a família do rapaz, né? E começar um relacionamento assim não acho legal. Francês e Kimiko moram no meu coração, eles têm um bom desenvolvimento, às vezes um pouquinho repetitivo, vamos falar que às vezes é um pouquinho repetitivo, mas tudo bem, eles são perfeitos, eles moram no meu coração e eu espero que os dois terminem juntos e felizes para sempre e que a Kimiko comece a falar de uma vez por todas. O leitinho tá só o pó da rabiola, meu senhor amado, alguém leva esse homem no médico, alguém bota esse homem na terapia, ele tá precisando. Ele tá com urticária, ansiedade, o toque dele tá atacado, eu acho, tá, não tenho certeza, mas eu acho que o ator ficou mais magro pra fazer o papel. Ele tá exausto, ele é o cara que tenta fazer a coisa certa o tempo todo e cuidar de todo mundo, e ele tem uma família, ele tem uma esposa e tem uma filha que tá ficando rebelde, então assim, o personagem está exausto, alguém, pelo amor de Deus, dá férias pra ele. Nós temos o Hughie, que é um dos meus queridinhos também, eu gosto desse personagem, eu me afeiçoei a ele, tá? Ele tem espaço pra ele no meu coração, tem espaço pra todo mundo no meu coração, menos pra alguns aí que eu não gosto muito não. Eu gosto dele, ele é claramente um herói, ele sempre vai fazer a coisa certa, ele sempre vai perdoar as pessoas, ele é o oposto do Butcher, né? Ele sempre vai tentar entender as pessoas e sempre vai fazer a coisa certa. Entendemos finalmente a história da mãe dele. A mãe dele era depressiva, tentou tirar a própria vida, viu que não conseguiria ser mãe e decidiu ir embora. Gostei do tópico, achei o tópico interessante, complexo, porque assim, você tem duas opções, aqui tem 4, você tem 2 opções. Você pode ter uma mãe depressiva que vive triste pelos cantos e claramente odeia a própria vida, ou você pode ter uma mãe ausente que te abandona, que foi embora. Nos 2 casos, você vai ter um trauma e aí você escolhe qual que você quer. Aí nós temos a Annie, que é uma querida. Eu sei que tem muita gente que não gosta dela, não sei por que não gostam dela, mas eu gosto dela, tá? Ela é minha protegida, minha querida, também mora aqui no meu coração. Nessa temporada, ela teve uma crise de identidade. Talvez de ansiedade também, coitada.
Primeiro, ela era líder do grupo que batia de frente contra os patriotas, né? O grupo do Capitão Pátria. Depois deu uma merda gigantesca e aí ela perdeu os poderes, ela se tornou insegura. Eu acho que essa temporada foi um dos pontos mais baixos pra Annie, porque nas outras temporadas aconteceu muita merda. Mas mesmo assim, ela tinha uma certa confiança, ela ainda tinha esperança. Teve uma temporada que ela quase perdeu a esperança, mas ela deu a volta por cima, porque ela sempre consegue dar a volta por cima. Mas dessa vez, ela tava tão insegura, mas tão insegura, tão incerta de quem que ela era, que ela perdeu os poderes. Eu acho que essa foi a grande diferença entre a temporada 2 e a temporada 4. Eu acho que foi na segunda temporada que ela quis desistir de tudo, que ela percebeu que os Seven eram horríveis. Ela ainda era a Luz Negra, Estrela Negra, esqueci o nome dela como heroína, mas ela ainda tinha a sua persona. Na quarta temporada, ela não tinha mais nada. E por causa da sua crise de identidade, ela vira alvo de uma personagem ou um personagem, a gente não sabe se é homem ou se é mulher, mas esta personagem é muito da hora. Cara, que personagem da hora! Em um episódio. Só isso que esse personagem precisou. Só precisou de um episódio pra ganhar meu coração. Não que seja difícil ganhar meu coração, mas ganhou, viu? O poder deste personagem é de virar outra pessoa. Só que ele tem acesso às memórias da pessoa que ele se transforma. Então, imagina que doido. O seu poder é se transformar em outra pessoa e ter as memórias dessa pessoa. Então, como acontece na série, você se perde. Você não sabe mais quem você é. O personagem não lembra mais da própria aparência, porque ele já virou tanta gente, mas tanta gente, que ele não sabe mais quem ele ou ela é. Eu adoro essa temática de fingir ser outra pessoa, até você se perder dentro de si mesmo e você não sabe mais quem você é. E no caso desse personagem, ele vive o terror de ter várias mentes dentro da sua mente, então você não sabe mais qual mente é a sua? Esse personagem rouba o corpo da Annie e sequestra a Annie. E aí tem um diálogo entre as duas, onde a Transmorfo fala que a Annie acredita que é boazinha e não tem culpa de nada, e aí zomba da cara da Annie. Eu admito que eu vi essa cena 3 vezes. Eu voltei, eu tive que voltar porque eu falei, nossa, que personagem bom. Ai, meu Deus, eu queria mais esse personagem na série. Esse personagem não apenas sequestra a Annie, não apenas zomba da cara da Annie, como dorme com o namorado da Annie, faz fio terra no namorado da Annie e fica noiva do namorado da Annie. Por fim, vamos falar sobre o Ryan. Meu amigo, esse personagem me irrita. Ah, ele me irrita. Ele não tem um posicionamento, ele não decide de que lado ele quer ficar. O seu pai é a razão de toda a desgraça que tá acontecendo. Você sabe como você foi concebido, então você sabe o que ele fez com a sua mãe. É claro que ele é uma pessoa horrível, está nítido, e mesmo assim você não sabe de que lado você quer ficar? Pera lá, meu amigão. Pera lá. Calma aí. Como assim você não sabe de que lado você quer ficar? Teu pai não te criou desde que você era criança. Vamos começar por aí. Porque uma coisa é o seu pai te criar desde criança. Você fica, peraí, mas ele é meu pai, ele esteve aqui o tempo todo, ele esteve aqui durante toda a minha infância. Outra coisa é o seu pai aparecer do nada e se mostrar um babaca, logo de cara. Você vai ter dúvidas de que lado você quer ficar? A sua madrasta, tá? Namorada do seu pai, matou a sua mãe. Na verdade, você matou sua mãe. Mas foi por causa da sua madrasta. Foi por causa da sua madrasta. Tudo bem, o Ryan, eu sei que você tem 15 anos, ou menos de 15 anos, mas você já viu Jogos Vorazes? Na sua idade, a molecada tava tentando sobreviver no meio da floresta. Você já viu Divergente? Você já viu Maze Runner? Você já viu Crepúsculo? Você já viu o que adolescente faz? Pessoas da sua idade fazem pra sobreviver? Você já viu? Então você não tem desculpa por ter 15 anos não, meu rapaz. Eu te dou um desconto, tá?
tá? Te dou um desconto, mas você tá abusando desse desconto, porque você não é uma criancinha. Você já é um adolescente, tá? Eu tô vendo a sua voz aí entrando, eu tô vendo você entrando na puberdade, eu tô ouvindo a sua voz falhar. Você já não é mais uma criança, mas você também não é um adulto. É verdade, ele também não é um adulto. O meu maior problema com o Ryan é o seguinte, se o pai dele é César, então só pode ser ele, o Brutus, ou seja, um traidor. Só que o Ryan não tem, ó, aqui ó, o gogó pra ser um traidor. Ele não tem o cacique para ser um traidor. O Ryan, ele age com uma certa inocência, como um garotinho que quer fazer tudo certo, mas ao mesmo tempo ele faz algumas coisas que mostra que tem uma ruindade dentro dele. Então ele não é tão inocente assim. Você precisa decidir, ô Ryan, você vai ser inocente e bonzinho, que nem sua mãe fala que você tem que ser, ou você vai ser ruinzinho, igual seu pai fala que você tem que ser? Você decide. De um lado, você tem o Billy, que apesar de ser um babaca, mostra mais amor e carinho pra você do que o seu pai. Do outro lado, você tem um pai que te maltrata, menino. É difícil fazer essa escolha? É tão é uma escolha complexa desse jeito? Você fica nesse vai e volta. Ai, mas eu não sei, isso tá errado. Eu não quero fazer isso porque minha mãe diz que não tá certo. Depois corta pra ele agindo que nem o pai dele. 5ª temporada. Se o Ryan for o nosso Brutus e o Capitão Pátria for o nosso Júlio César, ó, vamos desenvolver esse menino, vamos engrossar esse caldo, faz um pulo no tempo, tá? Se for o caso, pega outro ator. Não, eu gosto do ator, ele é um bom ator, isso é inegável. Mas ó, vamos desenvolver. Porque se for pra ele ser um traidor, se for pra ele ser o Brutus, que ele seja o Brutus. Na minha cabeça não faz muito sentido ele ser o Brutus, porque o Brutus tinha inveja do Júlio César, e eu não vejo o Ryan com inveja do pai dele. Mas aí fica a critério de The Boys. Ele vai matar o pai por inveja? Ele vai matar o pai porque ele quer roubar o lugar do pai? Ele vai matar o pai por justiça? Ele vai matar o pai por vingança? Ele não vai matar o pai? Ryan, você precisa fazer alguma coisa. Sai de cima do muro. Sai de cima do muro. Você vai ser bom? Então você vai ser bom. Você vai ser ruim? Então você vai ser ruim de verdade. Ryan, 5ª temporada. Dá teu nome ou sai de cena, tá? Dá teu nome ou sai de cena. No geral, a série é boa. A série é boa. Ela mora no meu coração. Eu super recomendo, assista a 4ª temporada. Ela está boa, mas chegou naquele ponto que ela precisa acabar. Precisa acabar. Precisa. Acaba como uma boa obra e graças a Deus vai acabar. Tipo assim, eu vou ficar triste com o final de The Boys, obviamente. Mas fico feliz por eles não ficarem enrolando, eles sabem que precisa acabar. Se eles decidissem continuar com a série, alguns personagens ali já não iam ter mais... Não ia ter mais o que fazer, tá? Não tinha mais o que desenvolver, o Billy já deu. O Billy, e não tem como tirar o Billy da série, porque não existe The Boy sem o Billy e sem o Capitão Pátria. Se eles decidissem continuar com a série, o Capitão Pátria ia perder totalmente o peso dele como vilão, porque como assim, meu irmão? 10 temporadas, você não conseguiu concluir teu plano, patrão? Vamos melhorar? Você não era The Best of the Superheroes? A mesma coisa com os The Boys, 10 temporadas, galera. Vocês ainda não venceram o Capitão Pátria, às vezes que é melhor desistir, né? Às vezes que é melhor entregar pra Deus, na verdade. Ansiosa pra saber como será o final de The Boys, mas eu quero que você saiba, tá? Você precisa saber dessa informação. Quando você faz algo muito grandioso, é muito difícil você concluir esse algo muito grandioso. Então, existe uma grande chance da gente não gostar do final e tá tudo bem. O final não vai agradar todo mundo, talvez desagrade muita gente. Eu não faço ideia de como que vai acabar The Boys. Eu não consigo ver um final feliz. Eu não consigo ver a cena de então eles viveram felizes para sempre. Não. Mas eu aceito
o fim, porque é melhor morrer cedo como um herói do que viver o suficiente para se tornar vilão. Dito isso, eu super recomendo que você assista The Boys. É de fato uma das minhas séries favoritas, como eu falei várias vezes nesse vídeo. Recomendo que você assista. Eu acho que essa foi a temporada mais nojenta em relação a gore e... Tem muita coisa, então não assista comendo. Eu não me importo, eu assisti comendo, eu não ligo pra isso. Mas se você é sensível, não assista comendo. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada se você me acompanhou até aqui. Está acabando a minha temporada neste bairro, a minha mudança está vindo e ela está vindo deliciosamente rápida. Não vejo a hora de me mudar desse bairro. Eu vou sentir saudade de algumas coisas, mas de outras eu definitivamente não vou sentir falta. Não se esqueça de me ajudar com um like, um comentário, compartilhando meu vídeo com alguém que ainda não conhece o meu canal, se inscreva no meu canal. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Se cuida e tchau.